Quer saber como foi a prova de redação do Enem 2017? Fique ligado. Tudo bem? Desafios para a formação de surdos no Brasil. Então aqui com o professor Fábio, de redação do Sabe Qual que é Lafayette. Acabou de rolar a prova do Enem. Fábio, e aí? Começa falando tudo que você tem para falar da redação. Bacana, Varela. Olha, foi um tema muito pensado, né, no meio daquele tema maior sobre acessibilidade, mas eu acredito que um aluno que preparou bem o texto durante o ano todo não teve grandes dificuldades para trabalhar esse assunto, viu? Tá. Tecnicamente foi bem montado, a estrutura com todo o repertório que eles deram, a coletânea. Este ano o INEP montou a proposta coletânea, né, com 4 textos. O primeiro texto fala sobre a Lei 13.146, que diz que a educação inclusiva tem que ser uma realidade no Brasil. É um texto bastante interessante porque, além de colocar vários agentes que poderiam estar influenciando na proposta de intervenção que o aluno deveria colocar no texto, ele também coloca, né, esse primeiro texto, ele também coloca algumas ações. Então, por exemplo, quando ele coloca que tem que assegurar, criar, desenvolver, implementar, são verbos que os alunos poderiam manusear também durante a elaboração da prova. Tá? O texto 2 trazia um gráfico, não é, do próprio INEP sobre a quantidade de surdos, de alunos surdos na educação básica, com a educação especial. Um terceiro texto era um anúncio, um cartaz do Ministério Público do Trabalho, dizendo o seguinte: sou surdo e pós-graduado em marketing, e na sua empresa tem espaço para mim? Usando mesmo essa questão da inclusão social, neste caso aqui mais específico do trabalho, mas também sem perder o foco da prova, que era a educação inclusiva. E o texto número 4 falava sobre, um texto inclusive do próprio site do governo, né, do Brasil.gov, que falava aí sobre a Lei 10.436, que coloca a língua brasileira de sinais, Libras, como a segunda língua oficial do nosso país. Então, uma coletânea bastante consistente, bem interessante, que o MEC preparou para os nossos alunos. Textos difíceis ou não? Da coletânea? Não. Textos fáceis aí de serem assimilados, não é? Para deixar também o aluno bem à vontade, com bastante tempo, para pensar no que ele gostaria de colocar na sua redação. Tá. E você acredita que foi um tema que foi trabalhado em sala de aula, não digo só por vocês aqui, mas um tema que os professores de redação do Brasil trabalharam? Nós ficamos bem tranquilos em relação a isso, porque justamente numa das nossas aulas nós colocamos algumas formas de acessibilidade que são muito importantes para os alunos. Então, o nosso aluno vai se lembrar aí que nós falamos da acessibilidade arquitetônica, atitudinal, falamos da comunicacional, instrumental, metodológica, programática. E nessa aula aí nós ressaltamos a importância em cada um dos tipos de assistências especiais que nós precisamos. Como que é essa comunicacional? Bom, essa comunicacional, por exemplo, você pode baixar aplicativos, é uma das propostas que os alunos poderiam ter colocado, né? Aplicativos no seu celular para que você possa aprender Libras e se comunicar com as pessoas que, porventura, sejam surdas, ok? Tá. Por exemplo. Tem uma outra que é a metodológica como as escolas se organizam, não é? Também na arquitetônica, para receber o público. Na questão do surdo, por exemplo, que material humano que ele se predispõe a oferecer para essa pessoa, para que ela possa realmente desenvolver com plenitude a educação, para que possa aprender melhor. Né? Que legal. E para a gente finalizar, a prova do Enem é a maior prova nacional, né, que tem um alcance gigantesco. Sim. Como é que você avalia como professor essa... como é que eu posso dizer, essa divulgação, acho que não é o termo certo, mas essa abertura para a conversa acerca desse tema em especial. O Enem vem fazendo isso, né? Já falou da violência contra a mulher, sobre religião ano passado, não foi isso? Ano passado, tolerância religiosa. E agora a gente fala sobre uma deficiência, né, e acessibilidade aí. Você acha que isso é interessante? É perfeito, viu, Varela? Vou dizer por quê. É interessante que uma possibilidade aberta pelo INEP, pelo MEC, né, possa abranger tantas pessoas e movimentar tanto um país. Porque essas questões sociais vão fazer diferença na hora que o aluno está aprendendo sobre ela, porque dá visibilidade à questão. Dar visibilidade à questão das minorias ou de algum tema específico que o nosso país está passando é um modo também de exercer a cidadania. E nisso o MEC está de parabéns através do INEP. Que legal, que bom. Espero que você tenha gostado da sua própria redação, que você tenha ido bem.
E não deixe de conferir os outros vídeos e os comentários da prova do Enem 2017 e assine o nosso canal aí. Muito obrigado.